Olá! Ela se dedica há mais de 40 anos à neurociência e desenvolve estudos relevantes sobre a importância do afeto e do acompanhamento familiar no tratamento de pacientes com lesões cerebrais. Eu converso agora com a doutora Lúcia Viladino Braga, presidente da Rede Sara de Hospitais e que acaba de receber um prêmio concedido pela Sociedade Internacional de Neuropsicologia. Este é o Cidadania Mulher, seu espaço para discussão de temas femininos. Doutora Lúcia, muito obrigada pela vinda aqui aos nossos estúdios da TV. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Doutora, um estudo que a senhora fez junto com a sua equipe mostra que o afeto e o acompanhamento familiar ajuda no progresso de crianças com lesões cerebrais. Como é que começou essa análise e essa percepção de que isso fazia diferença nos tratamentos? Olha, quando eu comecei a trabalhar no Sara, nos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, no Sara e em qualquer lugar no país e fora do país, a família ficava do lado de fora. O médico, a primeira avaliação que o médico fazia, os familiares traziam e aí se criava um programa de neuroestimulação de desenvolver as crianças e quem ia fazer era o fisioterapeuta, o psicólogo, o neuropsicólogo, o fonoaudiólogo. Então, o que ocorria? Os pais ficavam do lado de fora e a equipe tratava. A semelhança um pouco do que acontece na escola, que o pai deixa com o professor e vai embora. Só que ele ficava ali uma hora com o fisioterapeuta ou com o psicólogo e não havia uma interação com a família. Então, eu comecei a sentir uma falta disso. E aí eu falei, poxa, os pais podiam entrar. Aí conversei com a minha chefe na época e falei, olha, eu queria trazer os pais para dentro. Posso trazer? Não, não pode, porque pai não pode entrar no tratamento. Aí eu pedi para, só podia levar um tapete para o lado de fora e tinha uma árvore assim e eu resolvi botar um tapete embaixo de uma árvore. E comecei, sentei com os pais, porque eu pensei, poxa, esses pais sabem muito mais do que eu sobre essa criança. Isso o que eu posso fazer com a criança, se eu puder ensinar para eles, eles serão capazes de fazer em casa. Em casa, numa hora mais agradável, porque quando a criança chega num centro de reabilitação, num hospital, você tem que fazer naquele horário que está agendado. Em casa você pode fazer num horário mais lúdico, de uma forma mais natural, pode fazer no fim de semana. Eu achei que aquela ideia era uma ideia que podia ser implantada e aquilo eu fui implantando e aí as colegas foram, e os colegas saindo para fora também. Então, de repente, e do lado de fora com a natureza também, eu acho que o clima no Brasil permite muito isso, né? Fica muito mais leve o tratamento e os pais muito envolvidos. E aí começou a haver um questionamento. Quando eu apresentei como isso era bom e tal, em congresso aqui no Brasil, surgiu uma situação muito, não pode. Quer dizer, isso aí não pode, a família não tem cabimento. Eu me lembro que eu apresentei isso na Europa, me convidaram para eu falar disso e as pessoas achavam muito estranho a família participar. É uma coisa impressionante, porque quem ensina o filho de qualquer um de nós a andar, a falar, é a mãe, o pai, a avó, o avô, a tia, o tio, quer dizer, são os irmãos. Por que na hora que a criança tem uma lesão cerebral, a família é excluída? Esse afeto não é importante? Afeto, e para a ciência o afeto não tinha ainda sido muito estudado. Então eu senti a necessidade de comprovar cientificamente. Então nós desenvolvemos todo um método e aí começamos a treinar as famílias a fazer uma coisa e tentar comprovar. Foi quando nós fizemos um grande estudo com 87 crianças, que nós sorteamos em 2 grupos, uma todo dia fazia no hospital, com os profissionais do lado de dentro. E o outro grupo, a gente fazia e depois eles iam para fazer em casa e voltavam a cada 15 dias. Então tinha acompanhamento da família, a família... Então quem fazia basicamente a estimulação era a família, a gente atuava elaborando os programas, que é claro, o fisioterapeuta é que sabe o movimento adequado, o que fazer nesse momento, um psicólogo, um neuropsicólogo, sabe o que fazer um fonoaudiólogo. E aí a gente passou a passar toda essa informação para a família, para ela fazer e fazendo com afeto, e a gente estudou variáveis que influenciavam também no desenvolvimento do paciente, e a gente viu que o mais importante era a relação afetiva, família, mãe, criança, pai, criança. Então, aí
trabalhado só com equipe melhorou. O grupo trabalhado só com equipe, claro, que melhorou, foi estimulado, então teve uma melhora, mas o grupo trabalhado no contexto da casa, com a família, com afeto, esse grupo teve um desenvolvimento 99% superior. Nossa. Motor cognitivo. Então, foi muito interessante. E isso, quando eu consegui publicar internacionalmente, isso fez um barulho enorme, porque hoje, e é interessante ver que hoje isso está totalmente, em qualquer lugar do mundo, né? inserido. Você Isso. vê na Holanda, a gente usa essa metodologia, eles estão implantando. Então, é um método assim, que quando eu lancei o livro, foi interessante. Eu tentei lançar um livro em português, esse método, envolvendo a família. Mas aí não teve ninguém que se interessou. Eu estava apresentando na Suécia esse método quando um editor inglês convidou, e aí o livro foi lançado com essas publicações, e passou a ser usado no mundo inteiro, quer dizer, na Escandinávia toda é muito usado, na Austrália, eu lancei o livro em Hong Kong, na França, em Londres, Estados Unidos. Então, hoje até é engraçado pensar de não ter a família dentro. Virou uma coisa que não tem como, né? Não tem como. Já não Primeiro tem mais. houve uma resistência, depois... Muito grande. Inclusive, na Europa, eu me lembro, eu tenho um amigo pesquisador, que nós tínhamos um grupo de pesquisa juntos, um grupo grande, e um deles, ele achava muito engraçado esse meu estudo. Mas ele nunca falou, ele não acreditava muito. Entende? Aí, uns anos depois, o Dr. Franz Stacovinhac, ele me ligou e falou: Lúcia, chorando, eu quero ir tratar o meu filho com você. Meu filho, ele teve uma lesão no cérebro e eu virei família, em vez de médico. E agora, eu estou sendo excluído de todo o tratamento. E eu estou percebendo, aquilo que você falava, vou te ser sincero, lá atrás eu falava, isso é coisa de mama, mulher latino-americana, negócio de afeto, né? Olha o preconceito. O preconceito, né? E aí, anos depois, quando ele teve o filho dele, ele falou, não, na Alemanha a gente é ótimo para fazer carro, a nossa linha de fabricação é muito boa, mas gente não é linha de fabricação. Então é isso, gente, é afeto, é relação, isso é muito importante para o desenvolvimento. Aí, inclusive, a gente tem aí um slide que mostra a diferença de um bebezinho que recebeu o estímulo da mãe, a voz da mãe, e a voz de outra mãe. A diferença é significativa, né? É muito importante, porque você vê, esse bebê está dentro de uma ressonância magnética funcional. Então, a gente vê o cérebro do bebê em funcionamento. E aí, ele está com um fonezinho de ouvido e a mãe dele vai falar. A mãe ou a pessoa, quando a gente fala mãe, a avó, o pai, a pessoa que cuida, as pessoas que têm contato afetivo. Então, esta mãe vai falar com a criança e a gente vê toda essa ativação no cérebro. Aí depois passa uma outra mãe, a mãe de um outro bebê que também faz parte do experimento, e fala as mesmas palavras. Olha como... E cai muito a ativação. Então, é onde você vê, nós, como profissionais, podemos ajudar. Há uma ativação. Eu estou estimulando, vamos dizer, eu estou me colocando no lugar da outra mãe aqui. Mas se fosse a própria mãe... O resultado seria muito maior. Muito melhor. Então, quer dizer, algo que inicialmente foi mais intuitivo, depois foi comprovado com amostras estatísticas e publicações internacionais, hoje é comprovado com técnicas já olhando dentro do cérebro, porque a tecnologia hoje nos permite isso, né? Por que tem o left e o right, os lados do cérebro, assim, há uma diferença? Porque tem uma diferença, porque aqui, como ele está ouvindo a voz da mãe, em princípio, o hemisfério esquerdo deve ser mais ativado e tá vendo? Você vê que a direita ativa também, mas a linguagem, ela se desenvolve aqui nesse lado à esquerda. Ah, entendi. Tá? Então você vê isso, a importância do desenvolvimento da área da linguagem, ouvindo a voz da mãe. Então, a mãe é a melhor fonoaudióloga, com todo respeito aos colegas fonoaudiólogos, mas assim, se a fonoaudióloga orienta e a mãe faz
as atividades em casa, a criança o capta resultado melhor. é muito melhor. E hoje eu acho que é bem bacana porque todo mundo usa isso. Você vê que todos os profissionais orientam a família, trazem a família para dentro, dividem, compartilham a responsabilidade. Então, Agora, muito bom. A senhora fala também que não só crianças, né? Esse estudo está sendo agora expandido, não só crianças, mas até a adolescência, a vida adulta, e inclusive os idosos, eles têm condições de continuarem desenvolvendo o seu cérebro. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre esse aumento aí dessa pesquisa. Que bom, é bom a gente falar do desenvolvimento do cérebro, porque ele começa lá intraútero e ele vai se desenvolvendo a vida toda. E a gente tem que ir melhorando o cérebro da gente, isso é muito importante. A gente tem que entender que o desenvolvimento do cérebro vai desde lá do nascimento e a gente só vai ter um cérebro mais maduro por volta dos 25 anos, é que ele vai estar todo mielinizado. Há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, era até os 2 anos, ou até os 3, a estimulação até os 2, os 3, a primeira infância é muito importante para o futuro da criança. Mas o cérebro continua se desenvolvendo. Aos 5, aos 6, aos 7 anos tem grande desenvolvimento. Na adolescência tem uma mudança, uma maturação que explica o cérebro adolescente, o comportamento adolescente. Olha. Que às vezes é difícil a gente entender por que o adolescente se comporta assim. O que acontece? É a época que começa a maturar o lobo frontal, a parte da frente do cérebro, que é responsável pelo processo decisório, pensamento abstrato, raciocínio lógico, coisas mais complexas. E então, o que acontece? Matura a primeira parte mais interna, a amígdala, etc., quer dizer, áreas que estão mais internas no cérebro, que são da busca do prazer. Isso matura muito rápido. E conseguir controlar para esperar não está menos desenvolvido. Então, esse desequilíbrio de maturação é que gera às vezes, instabilidade, às vezes, do jovem. Entendi. Exatamente, porque ele está maturando, então ele busca o prazer, ele busca a recompensa, ele busca... Isso está muito maturado, imediatismo, e a avaliação de consequência ainda está maturando. Vai demorar um pouquinho mais. A gente tem um slide também que mostra a atividade cerebral, que são aqueles fios, né? Isso. Seria o outro. Ele fala, a senhora estava falando que desenvolve muito mais quando você estimula, né? Isso. Que são aquelas outras, é o outro slide. Esse daqui a gente tem uma intervenção. Pronto, aqui, ó. Esse. Por exemplo, isso aqui é um trabalho em adulto, isso a gente está vendo uma pessoa antes do letramento, antes de aprender a ler e depois. Isso um adulto, né? Um adulto aprendendo a ler. Adulto. Esse daqui, inclusive, é um adulto com, hoje, mais de 50 anos, tá? E ele aprendeu a ler nessa idade. Então, essa aqui é a área que liga a fonética ao significado. Então, aqui em cima é onde eu sou capaz de olhar letras e dizer ba, pá. E embaixo é onde eu dou significado. Casa, casa. Então, olha como cresceu substância branca. Olha, antes você falava assim também, uma coisa interessante. Ela tem muita massa cinzenta. Hoje a gente sabe que a massa branca também é muito importante. Cuide dela. E é importante estimular sempre, né? Não tem idade. Não tem idade. Inclusive, nós estamos hoje vendo estudos temos estudos desenvolvidos, pessoas acima dos 70, 80, 90 anos ainda fazendo ganhos, 80 e tantos do cérebro saudável. Porque existem doenças que acometem mais o cérebro mais tarde, é mais frequente elas surgirem, mas você tem muitas pessoas que têm um envelhecimento saudável. A pessoa com envelhecimento saudável continua desenvolvendo o cérebro e por isso nós temos aquele conceito do conselho de anciões, da sabedoria do idoso. É porque, na verdade, um idoso saudável tem um cérebro muito conectado. Ele construiu um cérebro muito conectado. Então, ele tem a sabedoria. Enquanto uma pessoa mais nova está, às vezes, se debatendo com um problema, essa pessoa mais idosa já viu a solução. Maior. Tem a percepção. E outra
outra fase da vida que é interessante, essa fase entre os 40 e os 50 anos, que em geral as pessoas estão muito sobrecarregadas com filhos, carreira, e aí o que acontece? Começa a haver algumas falhas de memória e as pessoas acham que estão doentes. Na verdade, está muito relacionado ao estresse das demandas dessa etapa. Um dos estudos, não publiquei ainda, mas que eu já iniciei, justamente comparando isso, memória de pessoas, por exemplo, nessa faixa de 45 e na faixa de 75, e você vê se a 75 a 85 tem um cérebro saudável, muitas vezes a memória está melhor. Por quê? Porque a ansiedade, o estresse baixou. Ah, entendi. A senhora indica alguma coisa para quem está nessa idade aí de correria e memória já falhando, algum tipo de meditação, algum tipo de trabalho para aquietar a mente e conseguir voltar a ter essa memória boa, é isso? A gente precisa, por exemplo, o relaxamento, a respiração profunda. Está diante de um problema? Respira, inspira. E isso ajuda, a meditação ajuda, a gente fazer coisas que nos dão prazer. Tem que entender que tem uma memória que não é doença de Alzheimer, que todo mundo perde, que eu digo é o cabelo branco do cérebro, que é a memória de evocação. De repente eu quero falar para você do Jorge Amado, e aí me dá essa coisa de aquele escritor, deu um branco, aquele, né, entende? Então isso aí não é problema, isso depois dos 40 e pouco ele aparece mesmo, aí relaxa, depois inclusive melhora, entende? Mas é porque é uma fase de muita tensão. Muita tensão, é onde a carreira exige muito, o ambiente, às vezes você está cuidando dos filhos e dos pais, ou se não tem filhos, está cuidando de pais, então é uma fase que é uma fase mais conturbada, né? O estresse para o cérebro não é muito legal. A gente podendo buscar o prazer, o relaxamento, o afeto, o carinho, sempre o nosso cérebro vai funcionar melhor. Doutora, agora falando em gestão, a senhora sempre coloca, quando recebeu o prêmio, sempre colocou que tem que fazer um agradecimento especial à sua equipe. A senhora hoje comanda uma equipe grande, a Rede Sara são 9 hospitais, um atendimento de mais de 1.700.000 pacientes por ano, né? Um gigante aí da saúde pública. Como é que é gerir, como é que é estar acima dessa equipe tão grande, conseguir coordenar isso tudo, né? E qual é o segredo aí, né? Porque a gente fala em gestão, é uma mulher gerindo um espaço desse. E a gente quer saber como é que é ficar há tantos anos. A senhora está desde 94? Não, em 94 eu assumi a diretoria. Assumiu a diretoria, eu estou no Sara desde 79 e em 94 eu assumi a diretoria junto com o Dr. Campos da Paz. A gente fez a expansão da rede, ele me convidou para fazer a expansão. E como é que é estar à frente desde 94? Dirigindo isso. Pronto, exatamente. Em 94 eu passei a ser diretora executiva, em 2007 diretora-presidente, venho sendo reeleita, reconduzida e tem sido, para mim é um orgulho, eu tenho um orgulho enorme da minha equipe, eu acho uma equipe muito boa em todas as unidades Sara, qualquer unidade Sara que vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão ver a mesma qualidade, os mesmos princípios filosóficos. Eu acho que o nosso segredo é que nós trabalhamos com princípios filosóficos, processo de seleção pública nacional. Então, nossos quadros são todos técnicos. Todo mundo faz uma seleção pública e tem 6 meses de formação e treinamento, onde trabalhamos muito princípios filosóficos, temos uma experiência que é paciente por um dia, a gente vive um dia, por exemplo, passa o dia na cadeira de rodas. Então, desenvolvemos muito o humanismo, a nossa filosofia é humanista, baseada no potencial do paciente. Então, isso é treinado, isso é um segredo importante, a gente tem uma filosofia que vai embasar o nosso cotidiano. Temos a dedicação exclusiva, portanto, todos nós só trabalhamos ali. Temos um salário fixo, então o médico operar ou não uma pessoa não tem variável econômica. E temos uma integração, uma multidisciplinaridade, espaços abertos, trabalhamos juntos e tudo informatizado, o que ajuda muito. Tudo é transparente, você pode ver tudo, como presidente eu posso ver, por exemplo, qualquer um de nós, qualquer colega, se um colega lá
do Sara São Luís quiser ver minha agenda, que paciente eu estou atendendo agora, ele vai ver essa agenda, ele vai saber que essa pessoa que está na minha frente chegou num horário, por exemplo, às 10h43, e eu chamei às 10h52, e essa pessoa tem esse CPF, ele tem acesso a esse prontuário, então tudo é muito transparente para todo mundo. Não tem aquele risco das pessoas acharem que tem alguém furando fila, não tem. Até porque é um atendimento super disputado, né? Inclusive, eu queria perguntar para a senhora, quem nos assiste, como é que faz para ter acesso à Rede Sara, né? Está passando por algum problema, né? E precisa de atendimento de lá. Como é que acessa? É o site da Rede Sara? O nosso acesso é muito claro e é muito fácil. E é muito interessante porque é só entrar no nosso site, www.sara.br, e aí lá em cima vai ter assim, primeira consulta, para quem nunca foi. Aí vai perguntar se é em Belém, se é em Belo Horizonte, se é em que unidade, Salvador, Fortaleza, São Luís, Rio de Janeiro, Brasília. E aí ele pede a primeira consulta, vai perguntar a faixa etária e ali vai encaminhando-se uma anamnese. Tem pessoas que não têm acesso à internet, eventualmente, ao computador. Então, no caso, tem um telefone que eles podem ligar e se ele for presencialmente também, alguém vai preencher, mas o que vai acontecer? Se você ligar para o Sara, a gente vai preencher o mesmo cadastro da internet, cai tudo num banco só. Se você for até o Sara pessoalmente, nós vamos preencher o cadastro para você. Então, fazemos isso para as pessoas que têm essa dificuldade, mas, em geral, tudo pelo site é mais ágil, as pessoas perdem menos tempo, e aí vai tudo para um banco que tem um núcleo nacional que vê quem é que... Por exemplo, esse caso aqui é melhor com este profissional. Eles fazem a seleção. Um tipo de triagem, o que te leva a ir ao médico certo e não repetir muito. Você vai no médico, não é comigo, é com outro. Nós temos também o Estatuto da Interconsulta, que trabalhamos em boxes abertos. E então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui e atrás de mim tem um pediatra, ali tem um geneticista, tem um ortopedista, um neurocirurgião, é tudo um fisioterapeuta, uma enfermeira, então eu posso chamar. Então, isso lá dá uma resolutividade. Outra coisa, como a gente tem tudo online, a gente confirma pelo telefone, confirma pelo e-mail o atendimento. Então, se você avisar hoje de manhã que você não vai à tarde, eu chamo outra pessoa. Entendi. Só lembrando aqui o site, né? www.sara.br, telefone... o telefone geral agora de cabeça. A gente anota para você e deixa aqui registrado. Então, eu queria só finalizar a nossa entrevista falando sobre como é que é para a senhora, que ainda atende, né, lá. É importante dizer isso, preside essa rede e ainda faz questão de atender. Vê uma criança que chegou lá muitas vezes sem conseguir falar ou sem andar direito e sair de lá depois de um tratamento humanizado, integrado com a família, diferente, né? E a família feliz porque conseguiu ver esse resultado realmente acontecendo. Como é que é para a senhora, como médica profissional, agora recebendo prêmios e reconhecimentos internacionais, ver esse resultado aí na prática? Olha, eu acho que é a coisa mais linda de quem trabalha com neuroreabilitação. Tem pessoas que dizem, você trabalha num hospital, deve ser muito difícil. Não é, é muito gostoso, sabe? É muito gostoso, é maravilhoso a gente poder celebrar. A criança não está equilibrando a cabeça, começou a equilibrar a cabeça, começou a sentar, agora está engatinhando, agora andou, não falava, já está falando. Sabe, é muito lindo, a gente comemora com as famílias isso. E o mesmo ocorre com adulto, com idoso. A pessoa teve um AVC, por exemplo, um acidente vascular cerebral, e chega sem falar, está numa cadeira de rodas, aí começa a falar. Então, isso é um retorno. Não tem dinheiro no mundo que pague essa alegria. Que ótimo. Bom, foi muito bom estar aqui com a senhora e desejo mais prêmios ainda, mais estudos, capacitação para a sua equipe. Bom, gente, é isso. Para rever essas e outras entrevistas, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Inscreva-se em nosso canal também no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, o telefone é 0800 61 2211 e é de graça, hein? Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.